Trapos! Olá a todos, o meu nome é Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. No episódio de hoje, a reabertura dos cinemas portugueses e também sugestões para quem gosta de teatro e música ao vivo. O destaque de hoje vai para Luís Simões, que em 2012 largou tudo para viajar e desenhar o mundo. Planeou uma rota pelos 5 continentes, chamou ao projeto World Sketching Tour e partiu à aventura. Uma conversa para ouvir mais à frente. Reabriram a 19 de abril salas de cinema, teatros, auditórios e salas de espetáculos. Depois de uma longa travessia no deserto, mais uma, podemos finalmente voltar a ver filmes no grande ecrã e assistir ao vivo a peças de teatro e outros espetáculos. Começamos então pelo cinema. Estreia a 19 de abril, em salas um pouco por todo o país, um dos filmes mais aguardados do momento, Nomadland, de Chloe Zhao, que ganhou recentemente 4 prémios nos BAFTA e está dado como um dos favoritos na corrida aos Oscars. Em português, Nomadland Sobreviver na América levou para casa os prémios de melhor filme, melhor fotografia, melhor realizador e também o de melhor atriz, entregue a Frances McDormand. Neste filme, a atriz interpreta Fern, uma mulher que viaja pela América como nómada, tentando sobreviver como pode a uma crise económica. Uma história a não perder. Em Lisboa, o Cinema Ideal exibe 4 obras do realizador sul-coreano Hong Sang-soo: Mulher na Praia, de 2006, o filme de Oki, de 2010, O Dia em que Ele Chega, de 2011 e o mais recente, A Mulher que Fugiu, de 2020. No teatro fica a sugestão para as seguintes peças, todas para ver presencialmente nas suas respectivas salas. O Riso dos Necrófagos, produção do Teatro Griot, com direção de Zia Soares, de 20 a 23 de abril, na Culturgest, em Lisboa. Bodas de Sangue, de Federico Garcia Lorca, com encenação de António Pires, de 20 a 30 de abril, no Teatro do Bairro, em Lisboa também. E Reconciliação, de Alexandre da Alfarra e Patrícia Portela, dias 29 e 30 de abril, no Teatro Rivoli, no Porto. Os bilhetes para todas estas peças estão à venda nos locais habituais. Encontram mais informações nos sites da Culturgest, Teatro do Bairro e Teatro Municipal do Porto. Antes de seguir para a conversa com o meu convidado de hoje, Luís Simões, ficam 2 últimas sugestões para quem gosta de música ao vivo e está pelo Sul. Viviane, que todos conhecemos da banda Entre Aspas, atua a solo no Teatro das Figuras em Faro, a 22 de abril. Podem contar com a estreia de algumas das canções do seu novo álbum de originais, que será editado em breve. A 30 de abril, a Orquestra de Jazz do Algarve convida 4 vozes femininas para um espetáculo ao vivo. Clara Buser, Sara Miguel, Maria Anadon e Silvia Donati vão assim acompanhar a orquestra num alinhamento variado entre clássicos e originais. Toda a informação no site do Teatro das Figuras. Conversa com Luís Simões, do projeto World Sketching Tour, já a seguir. O meu convidado de hoje é Luís Simões, que em 2012 largou tudo para viajar e desenhar o mundo. Planeou uma rota pelos 5 continentes, chamou ao projeto World Sketching Tour e partiu à aventura. Olá Luís, bem-vindo à Boca de Trapos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que tem sido para ti este regresso a casa, agora que estás em Portugal? Estranho, acho eu, como toda a gente, mas particularmente porque tinha uma vida completamente livre e agora tenho uma vida muito mais, com uma perspectiva muito mais pequena, digamos, em casa, digamos. Portanto, tiveste um bocadinho também de azar, não é? Foste forçado a voltar para casa com a questão da Covid e chegaste a Portugal, que é a tua terra, e tiveste que ficar confinado. Exato. Cá tive uma recepção, obviamente, inicial muito calorosa, mas depois os dias foram passando, as coisas não se foram alterando e eu tive que arranjar coisas para me entreter, projetos e mais ideias para não adefinhar, não começar a perder a energia de um dia, quando isto passar, poder voltar para a estrada sem perder aquela energia que é precisa para quando se vai para a viagem, que é espírito de aventura, liberdade, cabeça leve. E Claro. é isso.
Eu queria voltar ao início de tudo isto, porque nós conhecemos já há muitos anos, trabalhámos juntos numa outra vida, não é? Hum. Completamente diferente. E nessa altura, passava-te pela cabeça que a tua vida desse uma volta tão grande? Nada. Eu e as viagens até tínhamos uma relação difícil, porque eu era muito caseirinho, tinha a minha vida super programada, tinha os meus amigos, fazia muito desporto, parecia que tinha, a minha vida estava já com uma história de homem de 70 anos ou de 60 anos. E Sim, eu acho que foi isso, foi o facto de eu perceber, epá, mas eu estou aqui com 30 anos, na altura, sim. e pensar, mas é isto, vai ser isto para o resto da vida? O próximo passo é ter filhos e Pois. não entrei muito bem, não encaixou. Eu acho que tive ali uma crise nos 30 e essa ideia não encaixou e decidi, não, espera aí, alguma coisa tem que mudar. E foi quando comecei a perceber que as viagens de facto traziam coisas sempre inesperadas e isso começou a despoltar em mim muitas ideias e o caderno também, o facto de levar um caderninho em viagem também me obrigava a olhar para as coisas com outros olhos e a prestar atenção. E acho que Sim. foi o juntar disso tudo. Uhum. E na altura tu jogavas corfball, não é? Eu lembro-me Sim, disso, sim. e já viajavas, não é? Para fazer competições lá fora, portanto estavas habituado de alguma forma a fazer algumas viagens. Mas eu sei também que tu tinhas um amigo que viajou o mundo, penso que te seria a fotografar, não é? Sim, sim. E que te inspirou também a fazeres essa escolha, não é? Essa tua decisão. É numa altura em que eu estou a perguntar o que é que é fazer à minha vida, nessa crise dos 30, digamos, esse rapaz, o Jorge Alves, andava a dar uma volta ao mundo, ainda nos meios muito arcaicos na altura, com uma Sim. câmara compacta, ia partilhando fotografias no Facebook já na altura e eu ficava maravilhado com as histórias e ele fazia-me viajar. Eu acho que foi essa janela que começou e depois era um amigo tão próximo que eu pensei, bolas, se ele consegue, eu também hei de conseguir. Ficaste Uh, com alguma inveja da boa, não é? sim, Dele andar por sim. aí, ter Depois essa quando ele experiência. chegou, quando ele voltou a Portugal, tivemos várias horas à conversa e ele deu muita ajuda, impulsionou-me bastante com os erros que ele fez, não é? Com as descobertas que fez, ajudou-me também a construir melhor o que foi o World Sketching Tour, na altura. Ainda bem que tiveste esse apoio, não é? Para poderes também concretizar essa tua Sim, porque eu vontade. lembro-me quando pensei no projeto, havia muita insegurança e toda a malta à minha volta, quase toda, 90% da malta à minha volta, dava-me muitos medos, perguntava-me coisas muito, muito más, então, mas e o que é que vai ser da tua vida a seguir, e o que é que vais fazer? E ele, ao contrário, dizia-me, pá, tu vai o mais depressa possível. Portanto, ele balançava aqui este negativo e o positivo. Ok. Isso é bom também saber que há pessoas assim, não é? Porque se toda a gente fosse como o resto das pessoas que te estavam a dizer que isso vai correr mal ou que no futuro depois não consegues fazer nada, tinhas ficado em casa. Claro, acho que não fazíamos nada e acho que as pessoas viraram já essa página. Eu acho que cada vez mais se vê pessoas a fazer com coragem do que a ficarem presas ao medo. Tu eras motion designer num canal de televisão. O que é que faz um motion designer para quem não conhece estes meios? Faz grafismo em movimento, ou seja, tudo o que se vê, a parte gráfica dos logotipos, dos nomes, das imagens, a mexer antes de um programa acontecer, somos nós que fazemos, no fundo. Pronto, era só mesmo para tirar isto do caminho, porque tu nessa altura estavas a fazer esse trabalho já há muito tempo e resolveste fazer uma experiência. Portanto, estiveste a viver nos Estados Unidos, em Nova Iorque, durante um tempo, para teres talvez algum feeling, não é? Sentires um bocadinho o que é que Sim. seria a experiência de viver lá fora. Como é que isso correu? Correu muito bem, ainda que do meu lado a experiência, o que me deu foi, ok, eu não quero continuar a fazer isto. Apesar de ter corrido bem, no fundo, Sim. eu é que senti, ok, não é mais este o caminho, porque não é o facto de eu ter saído de Lisboa para Nova Iorque que vai alterar a minha forma de pensar. Eu precisava de arranjar, de facto, alguma coisa diferente. E achaste então que aquela área para ti já tinha dado o que tinha a dar para já, não é? Portanto, naquela altura, e decidiste então que estava na altura de fazer uma coisa diferente. Sim, E quando decides começar a World Sketching Tour, estávamos em 2012. sim. Sim, e eu tinha aqui uma nota de uma coisa curiosa que li quando vi algumas coisas tuas, que era que quando começaste a World Sketching Tour, nessa altura, disseste que não voltavas a Portugal. Foi assim? Sim, a ideia era nunca voltar a Portugal até terminar Nunca, nunca. a volta ao mundo, não era nunca. Até terminares a volta ao mundo, ok. Exato, não era de virar costas completo. Eu não saí chateado, eu não Sim, saí a pensar que Portugal era uma porcaria. Não, não. A ideia era não.
não ter essa meta, porque eu sempre achei que voltar a Portugal ia fazer com que a viagem se tornasse mais fácil, porque a qualquer momento eu podia voltar e visitar os meus pais, ou estava cansado, voltava e depois retomava. Não, a ideia, eu acho que o meu desafio era esse, era ir sempre seguindo sem nunca voltar. Ainda que depois acabou por acontecer, sim, porque passaram-se os 5 anos Sim. e eu ainda estava na Ásia. Pois. E agora que falaste nos teus pais, eu sei que os teus pais não reagiram nada bem de início à notícia de que querias fazer esta aventura, não é? Não, eu acho que como qualquer pai, ou pais neste caso, eles ficaram apreensivos e digeriram mal a informação na altura, mas depois também perceberam que eu estava a ser completamente persistente e que não havia nada que eles pudessem fazer para me tirar essa ideia da cabeça e acabaram até por ter uma reviravolta muito grande, porque acabaram por me perguntar o que é que eu achava se eles fossem comigo, não é? De autocaravana, É isso coisa que que eu nós também. vamos falar já a seguir. Mas diz-me só, foi pela persistência que ganhaste? Eu acho que eles perceberam que eu estava mesmo a batalhar por esse sonho e não havia nada que eles pudessem fazer, sim. Acho que perceberam isso. Ainda bem que correu bem. E olha, então eles decidiram acompanhar-te durante a primeira parte da tua viagem. Os teus pais eram pessoas que já viajavam e gostavam ou decidiram isto naquela de vamos lá tentar acompanhar o Luís e ver como é que isto corre? Eles sempre foram pais de acompanhar os filhos, tanto a mim como ao Sim, meu irmão, mas nós já fazíamos viagens quando éramos miúdos, aquelas viagens de verão, não é? sim. E por isso devo-lhes, se calhar, esta vontade de ir assim à maluca de mochila às costas. E por isso eu nunca tive receio que eles não entendessem totalmente o espírito da viagem. Agora, o meu Sim. receio era que eu com 32 na altura e eles com 64, que o equilíbrio fosse difícil. E foi, obviamente, em alguns momentos, porque eu queria ser uma espécie de mochileira, aventura, nómada, tudo assim à Aham. mistura, e eles com a autocaravana queriam ter a sua viagem mais ou menos organizada, o que Claro, nem sempre deu para correr bem, não é? sim. Quanto tempo é que os teus pais estiveram na estrada contigo? Foi 1 ano e 3 ou 4 meses. Muito bem. E nessa altura tu estavas com eles na autocaravana, viajavas dessa forma? Viajava com eles, mas em momentos ficava com outros sketchers, porque a minha ideia da Sim, viagem era encontrar-me com esta malta que se chamam os Urban Sketchers, que é a malta que vai sim. para a rua desenhar, e eu já tinha contacto, porque conheci-os em 2017, a ideia era me juntar um bocado com esta grupeta que existe espalhada pela Europa, Ásia e por aí fora, Sim, e também quando eu comecei a desenhar, a minha forma de desenhar era muito arcaica, e então estar com eles ia-me ajudar também a perceber melhor o que é que eu fazia mal e crescer nesse sentido. Portanto, tive momentos de estar com os meus pais, outros momentos estava sozinho, depois encontrávamos noutro lugar e continuávamos a viagem, sim. eles estiveram contigo só no percurso da Europa ou fizeram mais algum país, alguma Não, zona, algum país não, diferente? foi só a Europa e depois, uma vez que eu voltei à Espanha para fazer uma apresentação, eles também decidiram ir de Portugal a Espanha e depois, a partir daí, nunca mais. Nunca me foram visitar a nenhum país. Mas fizeram uma boa parte da viagem e deram aí um grande empurrão, não é? De início. Sim, sim. Ainda que depois, quando foi a saída, quando eu os larguei para começar a minha viagem sozinho, houve ali um choque muito grande para mim, porque de facto estás habituado a estar com alguém, ainda que fossem os Claro. teus pais, mas é sempre aquele conforto de chegar, contas, como é que foi o teu dia, porque eu muitas vezes Sim, passava o dia sozinho, porque os timings de desenho é diferentes para quem está, tira umas fotografias e chega a certos lugares e pronto, vê numa hora, enquanto que eu claro. E vai demorava para muito outro mais tempo. sítio. Sim, Por isso, ao final do dia encontrávamos e partilhávamos a experiência, mas é sempre diferente. E depois, claro. quando comecei sozinho, aí é que foi mais a aventura, que era o que eu queria no início, mas que Sim. acabou por ficar sempre adiada até ao dia em que eu ia me separar deles. Muito bem. Tu há pouco falaste dos Urban Sketchers. Tu aprendeste, disseste também a desenhar com eles. Foi importante para ti neste percurso teres esse início para poderes desenhar os sítios onde passaste e fazeres os teus sketchbooks? Muito. Eu, quando os conheci, obviamente que tinha noções de desenho, porque tirei design visual, portanto sempre tive essa disciplina de arte e desenho, mas quando os conheci e via eles praticamente a fazerem demonstrações à minha frente, obviamente que eu fui aprendendo com essa tentativa e erro, depois a experimentar o que via, não é? Eram Sim, aulas práticas, no fundo, que na claro. escola ou na universidade tu não tens.
e depois tirava dúvidas imediatamente. Portanto, o que me ajudava a estar com eles era, eu recebia essa informação, depois estava umas 2 ou 3 semanas a experimentar e depois ia encontrar-me com outro que ia me dar uma outra técnica totalmente diferente e eu era tipo uma esponja a absorver isso tudo e a traduzir depois naquilo que é o meu estilo hoje, no fundo, que é a forma como eu desenho. Claro, até porque tu, tendo contacto com estas pessoas, apanhas pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, com estilos diferentes, experiências diferentes. Exatamente. E isso, obviamente, abre-te um leque. É como se tivesses professores a cada semana de diferentes Sim. categorias. Isso enriquece bastante também para ti, não é? O teu currículo e a tua forma de poder passar também esta realidade do cotidiano e as cenas que tu vais vendo. Sim, e depois Hum, também, só mais uma vez, e depois também o facto sim. deles gostarem, termos o mesmo interesse, ficávamos horas a discutir os mesmos problemas, e às vezes é um bocado geek, mas ajudava a crescer, não é? Até nisso. Como em tudo, não é? Faz parte. Tu, quando fizeste esta viagem, este percurso todo, tu viajaste de várias formas. Falámos da autocaravana, mas também sei que andaste à boleia, usaste transportes públicos, andaste de moto, bicicleta e até de cavalo, não é? Como é que é a tua forma de viajar preferida? O que é que gostaste mais? Olha, neste momento eu acho que é tudo uma fase, não é? Quando são níveis que se vão alcançando e depois, quando já fizeste uma coisa, vais sempre querendo outra diferente. Porque é isso que eu também procuro com as viagens, é que as viagens me façam fazer algo que eu ainda não fiz, porque senão acaba por ser um passeio e eu não quero que as viagens sejam um passeio. Um, por isso, neste momento, estou muito virado para a bicicleta e ao facto de sozinho poder mover-me, ser Sim. autossuficiente. Por isso, eu neste momento gosto muito da bicicleta, mas não quer dizer que daqui a uns anos, quando isto tudo passar, se calhar entro num barco e faça também barco. Ainda te falta o barco, não é? Não sei o quê. Barco, avião, balão, faz a pé, há quem faça a pé também. Sim, também é verdade, também ouvimos histórias dessas. Talvez um dia queiras incorporar isso no teu percurso. Olha, entre 2016 aliás, 2012 e até 2016, eu tenho aqui uma lista dos sítios por onde tu andaste, mas ajuda-me. Portanto, começaste na Europa e depois. Europa, depois na Rússia apanhei aquele famoso comboio transsiberiano que me levou até à China, Até, Pequim. deixa-me interromper, desculpa, porque eu vou ter que dizer que tenho muita inveja da boa tua por teres feito essa viagem, que é uma das viagens que eu gostava de fazer, adorava. Qual a do comboio? Exatamente, Ah, ok. adorava. É Está, fantástica, está na sim. lista para um dia. Sim, ok. E então, e depois disso? Depois, pronto, entrei, aí já estamos no ano 2013. Sim. Depois, Ásia, em 2014, tive uma proposta de trabalho em Hong Kong, onde fiquei praticamente um ano, a amealhar e a ter experiências brutais lá, porque Sim, aquilo acontece tudo muito rápido. claro. Depois, em 2015, foi quando entrei pela Índia, Sri Lanka, a Ásia do Sul, digamos. E em 2016 foi quando conheci a Anisa, mas ainda Já continuei a vamos falar sobre viajar. isso daqui a bocadinho. Sim, já me contas tudo, sim. Continuei a viajar pela Oceania. Depois, em 2017, regressei a Portugal e fui para a América Latina, porque em Portugal vim para também recolher umas bicicletas e ter esse Uhum. apoio. E depois, já com as bicicletas, com tudo montado, fomos já os dois, eu e a Anisa, para a América Latina, África em 2020 e depois Sim. parou. Portanto, esse foi o percurso todo. Tu mencionaste que estiveste em Hong Kong durante algum tempo, foi quase um ano, não foi? Sim, sim. E eu apanhei aqui uma informação que é curiosa. Obviamente, como tu disseste, em Hong Kong acontece tudo e mais alguma coisa, e tu apanhaste grandes manifestações em Hong Kong, certo? Sim, foi uma coisa que ninguém estava à espera, pelo menos eu não estava dentro dos problemas de Hong Kong, da política de Hong Kong, e de repente vejo um dia a estrada completamente bloqueada, o que é super raro acontecer, porque tudo funciona na perfeição, Sim. eh, 24 horas, não é? 24 Sim. horas, e as pessoas respeitam aquilo tudo, e naquele dia estava a estrada cortada com miúdos sentados no chão, depois com ajuda, as pessoas a levarem água, e eu achei aquilo muito estranho. Fui e comecei a desenhar por curiosidade. E depois, mais tarde, as notícias depois começam-se a saber. E pronto, e comecei a tentar perceber melhor aquilo e o que é que estava a passar. E acabei por ser um repórter, digamos, um repórter de imagem, Sim. mas deste Com caso desenho.
com desenho, mas por iniciativa própria, não foi que Sim, tivesse sido contratado, foi tudo por iniciativa própria, porque de todos os meses que eu lá tive, foi a primeira vez que as pessoas estavam paradas, que tinham tempo para nós sentarmos e conversar. Até nisso foi engraçado, porque os sim, Hong Kongs são pessoas que estão sempre de um lado para o outro com aquele mindset business claro. e que querem estar sempre a fazer coisas. Que estão sempre ocupados e têm um ritmo completamente diferente do nosso, não é? Tu Sim. que vais aqui de Portugal, com certeza tiveste vários choques culturais em vários países. Qual é que foi assim, o maior? Pá, o primeiro foi a China. Eu lembro-me, tenho essa imagem para sempre na minha cabeça, até que começa a dar amnésia, é eu chegar de comboio e chegar à estação de Pequim e era um mar de gente em que Sim, eu parei na estação a olhar e só via pessoas a correr de um lado para o outro. E foi chocante, para já, porque eu vinha de um comboio que tu estás num momento quase introspectivo, porque estás na tua carruagem durante dias, não vês nada, vês as sim. pessoas à tua volta, mas são sempre as mesmas, Uhum. e depois chegas àquele sítio são milhares de pessoas, são centenas de pessoas, e foi chocante. E depois toda a cultura da China, que é totalmente diferente da nossa em termos culturais, de educação e história, é quase Sim, o outro lado da mão. claro. Eu li aqui que te custou bastante quando foste ao Japão e tiveste que te vir embora. Portanto, foi uma experiência completamente diferente também, mas pela positiva. Sim, o Japão foi o sítio onde eu me senti mais seguro, mais acarinhado por toda a gente, onde as pessoas te tratam como deuses quase e fazem sempre aquela vénia, vais a uma loja, fazem-te uma vénia, quer dizer, parecia uma Disneyland aquilo, era uma Sim, coisa totalmente diferente. E eu saí e até chorei, né? Ia no barco para a Coreia do Sul, ia no barco assim emocionado a pensar, eu nunca mais vou estar num país igual, nunca mais. sim. Tive essa Sabes que sensação. eu estive lá, aliás, só fui a Tóquio, mas estive lá em 2007 e vim de lá com a ideia de que eles são das pessoas mais honestas que eu conheci. Exato. Ficaste também com essa ideia? Eu lembro-me que houve uma vez um polícia que ia a parar um ladrão que tinha roubado qualquer coisa e o polícia grita de longe a dizer eu vi-te, Sim. para, e ele parou. Ele parou e ficou assim com a cabeça para baixo e a polícia foi lá, repreendeu assim com o indicador como se fosse um professor à antiga, só não lhe Sim, deu duas palmadas, fez assim uma coisa qualquer e ele sempre de cabeça baixa a dizer que sim e pronto, a falar lá na língua deles, claro. no japonês. E pronto, e eu pensei, bolas, isto nunca acontecia noutro país que eu tivesse já passado, não é? E quando estiveste lá, por onde é que andaste? Olha, se não me. Epá, estão aqui umas obras a acontecer, é possível que Eu, estejas eu a já, eu já ouvir ouvi, mas o ignora, martelo. continuamos. E Ah, então pronto, comecei por Tóquio e depois andei muito de autocarro. Na altura não comprei aquele sim. bilhete de comboio, mas fui Uhum. a Tóquio, agora faltam-me os nomes todos, por assim dizer, mas Mas, Osaka, mas foste para outras cidades que não são fui, tão, e fiz um roteiro visitadas. até lá abaixo, até ao sul, quase ao sul da ilha pronto, da ilha principal do Japão. Sim, ok. Tu fizeste ali um percurso interessante Acho e que foi quando vieste, Fukuoka, chamava-se sim. Fukuoka, a última Então, cidade. muito bem. Tens planos para voltar ao Japão, já que te custou tanto sair de lá? É muito longe agora. É muito longe. Agora, para ti, como é que tu podes dizer que é muito longe quando já fizeste isto tudo? Eu não sei se os teus planos estão assim, mas os meus planos agora estão completamente confinados também. Os Não, sonhos, agora estamos todos, não é? Mas estamos um todos. dia, estamos a pensar um bocadinho mais à frente. Um dia. Não sei, eu vejo mais os sítios ainda onde não estive, como Ah, opção, ok. ou seja, todo o Médio Sim, Oriente, toda a África, Norte da América, pronto. Estou mais virado para os sítios onde ainda não estive por essa curiosidade, até porque eu ainda não sei o que é que vou encontrar lá. Por sim, é isso, uma estratégia, não é? Portanto, é, queres visitar aqueles que ainda não visitaste e sim, depois um dia, se calhar, tens tempo para regressar a algum onde já tenhas ido. exatamente. Ok, olha, eu li que tu não preparas nem pesquisas grande coisa sobre os locais onde vais, isso é verdade? Verdadeíssima. Com a chegada da Anissa ao projeto, isso melhorou um bocadinho, mas até então era vai e logo se vê o que é que acontece. É esbarrar com a cabeça nos sítios e ver o que é que acontece, um bocado inconsciente também, com todos os problemas que isso pode acarretar, mas a minha Sim, ideia é ser surpreendido e tornar. Porque eu gosto de viver a vida um bocado mais intensamente e acho que ter tudo programado, saber onde ficar, tira um bocado a magia das coisas. E eu os melhores momentos em viagem foram aqueles que aconteceram totalmente
sem planos. E depois fui agarrando isso. E aliás, isso até foi um grande problema quando eu viajei com os meus pais, porque eu era Imagino. demasiadamente despreocupado. Sim, E e eles eles gostavam, preocupados ao contrário, não é? e eles gostavam de ter as coisas um bocado mais organizadas. E eu fui uma grande dor de cabeça para eles durante a viagem. Sim. Imagino. Mas entretanto foi uma boa experiência com certeza para os dois lados, não é? Para eles e para ti. E há pouco falavas nisto de ir sem planos. Claro que acabam sempre por acontecer algumas coisas que são menos felizes, não é? Apesar do teu balanço geral ser positivo, como é óbvio, mas houve aqui algumas coisas que com certeza não terão corrido tão bem. Qual é que é o teu ah, top, neste caso, de coisas que correram menos bem? O que é que tu menos gostaste na viagem e o que é que não correu tão bem? O que eu menos gostei na viagem foram os momentos em que de facto todo o meu lado sonhador, positivista e acreditar que o mundo é quase perfeito foram deitados abaixo. Por Sim. outras palavras, foi quando fui roubado por um gangue em Manila, nas Sim, aqui Filipinas. estás a falar de 2015, tiveste aí uma situação complicada, não é? Sim, até porque aquilo bateu tudo numa altura errada, que foi no Natal, final do ano, cá as coisas estão todas paradas e eles depois roubaram uma carteira, saltaram a conta do banco e depois para ir ao banco as coisas estão fechadas, estão paradas e à distância os meus pais estavam cá e eu ainda por cima estava nas Filipinas, o que é para aí, não quero mentir, mas são para aí 8 ou 9 horas de diferença, se não mais. Bem, então isto Sim, foi tudo mal na altura e ainda por cima isto aconteceu, mas eu a pensar, bom, fui roubado, mas com uma dose de droga que me deram. Isto para sim, contextualizar as pessoas, eu sim, sim, estava na sim. rua e abordaram-me, houve duas senhoras que me abordaram e perguntaram-me o que é que eu estava a fazer e convidaram-me para ir dar uma volta a mostrar-me a cidade. E acabei por E aceitar, tu, na tua como boa vontade, como já tinha acontecido noutros sítios, não é? Achaste centenas de que seria vezes. normal, sim. Achei, ainda por cima tinham-me dito, não, os filipinos são pessoas super amáveis. E até se devem ser, não é? Só que eu tive azar naquele dia. Deixei-me ir nesse isco e pronto, depois a partir daí foram-me ganhando a confiança, depois acabámos de ir por beber uns copos a um bar e é nesse bar que depois acabam por, entre as bebidas, que foi uma das coisas que eu deixei de fazer, foi beber para Sim, os estranhos, claro. acabei por deixar-me envolver demais e depois levam-me para ir jantar, já num carro, e é nesse Uhum. carro que me dão uma droga, que me deixam a dormir, mas é E depois daquelas tu drogas que me não te pergunto. lembras nada, não é? Depois tenho A dois partir desse flashes de momento. memória, em que um é a levarem para o hostel, onde eu Sim. estava, e outro a acordar já no dia a seguir todo parecia que estava com uma grande ressaca, digamos, Uhum. porque pronto, é o efeito dessa droga, se calhar talvez misturada também com o álcool que eu bebi, não foi muito até, Claro. mas pronto, foram essas duas coisas, foi essa coisa, depois também foi uma outra situação, mas isso já é mais, é mau, mas também é curioso, que foi quando também comi umas bolachas de marijuana sem saber, E na isso foi Tailândia, onde? que dá Na pena de Tailândia? morte, que dá Ah, pena ok. de morte. Bom saber então. Pois, E o que é que aconteceu nessa altura? epá, para mim foi uma viagem completamente psicadélica, parecia que tinha comido cogumelos mágicos, no fundo, e então entrei numa viagem que queriam-me todos matar, não era? Queriam-me todos roubar, Mas na tua cabeça, na minha nesse caso. cabeça, sim, sim, porque a rapariga com quem eu estava a ficar e que no fundo eram dela as bolachas e eu só estava com fome e agarrei e comi, ela sentiu-se completamente obrigada a ajudar-me porque pronto, ela é que tinha lá aquilo, não é? Eu não fazia Sim, ideia. e ela não estava à espera que tu reagisses assim. Exatamente, e não comi uma, comi dezenas de bolachas porque eu gosto daquilo, gostava de bolachas e para mim só tinham Estou-te a imaginar, sim. aquilo só tinha um sabor estranho para mim, não é? E o que é qual é que foi o resultado dessa história? Portanto, Oh, comeste as bolachas, sentiste que todo mundo estava contra ti e sim, via depois monstros à minha volta, via tudo e tinha alucinações e depois eles levaram-me para o hospital, fizeram uma endoscopia e a seguir acordei no dia a uma seguir. lavagem ao estômago. Exato, o médico no dia a seguir parecia outra vez um professor, olha, o tal japonês, o polícia, que era o médico ao meu lado, você sabe o que é que aconteceu ontem? Eu, sim, tenho uma vaga ideia, pois, nós fizemos todas as análises, mas há aqui uma que ainda não fizemos, que é a da urina, se calhar podíamos fazer agora, que você já está limpo, não volta a acontecer, epá, pronto, depois a seguir, Claro. e depois tudo o que foi, que eu telefonei, aquilo, eu na altura quis falar com os meus pais, a dizer, olha, vou morrer, e epá, foi um grande filme para os meus pais Coitados dos teus também. pais, claro.
Claro. Mas olha, E, com estes dois episódios, do das Filipinas e da Tailândia, qual é que é a lição que se tira, ou que tu tiraste neste caso para ti, nestas duas alturas mais complicadas? olha, a lição é que se sobrevivi é porque era para me ter aprendido, me ter ensinado qualquer coisa, que não devo, de facto, confiar assim à grande em toda a gente, que devo ter algum cuidado com o que é importante para mim, neste caso a minha vida, que não devo deixar de confiar nas pessoas, que não devo fazer com que tudo à minha volta seja mau ou que vão-me querer roubar todas as pessoas que eu vá conhecer daquele dia Ficaste para a com esse frente. feeling logo a seguir? Há um receio de interagir muito grande. Aquela confiança que acaba, que te matam, no meu caso, que me partiram, foi a confiança. E eu, naquele dia, eu pensei muito tempo, estou a falar agora no caso das Filipinas, eu pensei muito Sim, se havia de regressar ou não. Porque estava num país que não era o meu, estava com pessoas que não conhecia de lado nenhum e depois tinha que estar a negociar hotéis, lugares para ficar, e tudo me parecia mentira, percebes? Tudo parecia essa sim. desconfiança com que tu ganhas. Eu aos poucos pensei, bom, isto não é forma de Não, estar, não pode ser assim em todo lado, não é? Vai melhorar. claro. E se eu me for embora, vou estar a criar aqui um problema que é, posso ficar traumatizado, ou seja, Claro. quando isto me voltar a acontecer, eu vou estar sempre com desconfianças e isto é mau, portanto vou ter que enfrentar. E passado 3 meses, estava na Indonésia, ou nem tanto, 1 mês e meio, Sim. estava na Indonésia e é quando conheço pessoas maravilhosas e acabo por conhecer também a Anissa e pronto, e parecia que, ok, já percebi então que tens que passar pelo frio para que perceberes porque é que é bom o Pois, calor, não é? Eu acho que sim. faz parte, faz parte. E no Claro, meu caso era faz essa a parte. lição, não é? Porque lá está, eu confiava demasiado. E acabou por correr tudo bem, no fundo, não é? No final ficaste bem e isso é que era importante. Sim, Olha, outra coisa que aconteceu aqui foi que se calhar podia ter acontecido mais vezes se tiveste a sorte, porque ouve-se falar de pessoas que fazem viagens até mais pequenas e têm acidentes, não é? Tu tiveste um acidente no Peru em 2019, o que é que sim. aconteceu exatamente? Olha, depois de uma viagem brutal pela zona de onde começa a Serra Nevada, digamos, do Peru, a parte de onde são as montanhas brancas no Sim, Peru, que é um Ascaran. Depois de ter feito aí uma viagem brutal, venho a descer para a cidade e a uns quilómetros antes da cidade há ali uma parte da bicicleta que se parte, desmonta-se e eu salto e caio de ombro no chão, depois vem a bicicleta e ainda me bate no mesmo sítio do ombro e parte os ligamentos do ombro e obriga-me a estar 2 meses parado. Com Ficaste no Peru esses 2 meses? Sim, sim, não valia a pena regressar, porque com ligamentos só tens mesmo que parar e depois fazer Sim, fisioterapia. E pensei, bom, olha, vou ficar por aqui. O visto também era largo no Peru, de 6 meses, sem problema, e por sim. isso não houve Também stress. acabaste por recuperar bem e num país que tem ar puro, não é? E muitas Sim, paisagens espetaculares para ver. sim, quer dizer, recuperar bem não recuperei, mas ainda, às vezes ainda me dá algumas dores, especialmente se dormir para o lado de onde São parti. lesões complicadas, não é? São aquelas tatuagens da viagem. Fica Mas, marcado sempre mas para te na altura lembrares. foi muito difícil porque eu estava numa aldeia e o centro clínico era muito reduzido, Sim. só havia uma médica na altura e estava a assistir a um parto e eu cheio de dores ali, depois tivemos que sair, nem sequer receitaram os comprimidos, tinham que ser a médica a passar isso tudo, então acabámos por sair para uma cidade um pouco maior de Uhum. carro, mas também foi uma aventura porque o carro não tinha sítio onde levar bicicletas e então tivemos que amarrar aquilo tudo com cordas, Há que filme mesmo. mesmo há filme, só isso, só o facto de amarrar as bicicletas e um carro muito velho a levar tudo, já era uma história. E eu, imagina, eu cheio de dores a chorar, parecia que tinha Claro. partido isto tudo. Foi Enfim, só um ombro. É foi só isso. um. Quando fizeste viagens de bicicleta, qual é que foi o número máximo de quilómetros que fizeste uma vez? Lembras-te? 120 quilómetros. Estavas-te a preparar para uma volta a Portugal. Não, sabes que nesse, eu lembro porque é que foi, porque em El Chaltén, na parte sul da Argentina, o vento bate-te de costas, ou seja, nas tuas Sim. costas, e então tu quase não precisas de pedalar. Ajuda-te, claro. Epá, e soube tão bem ir a 50 km por hora sem pedalar, Se fosse ao e contrário, o vento de frente teria sido. aconteceu, mais Sim, uns quilómetros depois, mais à frente, porque ali os ventos relupiam e ficam. Um fenómeno muito interessante naquela ponta da Argentina e do Chile também.
o vento muda e quando fica de frente, nós tivemos um momento em que tivemos que parar. Era um desespero empurrar a bicicleta contra um vento Imagino. que te empurra para trás. Olha, e uma curiosidade que eu tenho, quando se faz uma viagem assim de bicicleta, por exemplo, como é que se faz uma mala para uma viagem, uma aventura sem data de regresso na bicicleta? É uma curiosidade que eu tenho. Leva sempre a mais do que o que tu precisas. A mais do que tu precisas, mas não demais. Não, demais, nunca vais levar demais porque tudo o que tu pensas que tens é essencial, ou seja, só levas um par de calças, mas são aquelas calças específicas que se transformam em calções, por Uhum. Fazem exemplo, tudo, não é? ou que são de licra, ou que são de segundo layer, ou o que quer que seja. Mas leva sempre a mais e depois o tempo vai-te mostrando que tu de facto não precisas de tanto. E que a t-shirt que há 5 dias está suja porque andas em bicicleta e não arranjaste, andas a dormir ao relento, não é? No fundo, na tua tenda, vais perceber de facto uma t-shirt chega para estar na bicicleta e depois uma t-shirt quando chegas a um sítio para tomares um banho e estares apresentável também chega. Portanto, 2 t-shirts Sim. chegam. E eu andava com 2 t-shirts praticamente durante um ano. A maior Uh, parte das pessoas seria incapaz de fazer isso, não é? exato, exato. E depois Mas habituas-te. há muitas coisas que tu vais relativizando, porque tu tornas-te, a bicicleta torna-te um selvagem, digamos, para resistires a todas as intempéries e Sim. para poder sobreviver, no fundo. Portanto, o que tu precisas é água, estar seguro, quente, se estiveres em clima frio, Sim. ou água fresca, se estiveres em clima quente. Epá, e Uhum. pronto, e é o básico. E quem te der uma mão nessas condições, já vais agradecer como se fosse a tua mãe, quase, Claro, ou tu o teu durante pai. todo o percurso que fizeste estes anos todos, conheceste com certeza pessoas em todos os sítios e contaste com a generosidade de muitas delas. Quais é que foram os episódios que mais te marcaram pela positiva? Ah, quer dizer, assim, de pessoas. Olha, lembro-me assim das mais recentes, que foi, por exemplo, na Namíbia, que é um deserto profundo, com umas paisagens fantásticas. Lembro-me de pedirmos Uhum. muita água. E os Sim, turistas que passavam ficavam completamente boquiabertos, como é que nós estávamos a fazer aquilo em bicicleta. E quando nos davam água, nós já ficávamos completamente derretidos e satisfeitos por termos um bocado de água para os próximos quilómetros, porque claro. por mais água que a gente levasse, bebíamos sempre muita água. Porque nós, para as pessoas perceberem, nós estávamos a 40, 45, às vezes, graus de temperatura, debaixo de uma bicicleta, debaixo de sol, sem sombra e com muitas moscas à nossa volta. Portanto, Claro, e era sem abrigos, não é? Num deserto. sim, sim. E o bafo era muito quente, ou seja, o teu corpo está sempre a pedir água e tu tens que racioná-la. E quando víamos um carro, mandávamos parar. Pá, e até mesmo os próprios locais, as pessoas de lá, os namibianos, Sim, pá, eles davam-nos água que, pronto, não era como a dos turistas, que era água mesmo engarrafada, era água que eles sacavam de poços e tudo mais, e eles bebiam daquela água e nós arriscávamos também. Mas quando nos davam água fresca, porque havia carros que tinham aquele frigorífico e sim, nós chorávamos. E davam-nos comida também. Não sei, quando nós precisamos de alguma coisa e as pessoas nos dão aquela coisa, e às vezes tão básica quanto comida ou água, há um, há um lado teu de humildade que aparece, não é? Que pensas, epá, isto é tão simples, sobreviver e viver. E pronto, e depois começamos, há ali muita memória boa, os claro. miúdos à nossa volta também. Infelizmente, nós, se partilhássemos a nossa comida, depois fazia-nos falta, portanto, nós tentávamos partilhar mais o nosso convívio, as brincadeiras, brincar com eles, jogar, fazer jogos e obviamente às vezes dávamos algumas coisas, mas nunca fomos daquelas pessoas que levavam chocolates para oferecer. Não achávamos que fazíamos bem porque depois eles Sim. habituavam-se a isso. Uhum. Mas sim, gostávamos de deixar passar uma imagem que pelo menos os ciclistas eram gente muito humilde. E olha, no meio desta reviravolta que deste à tua vida em 2012, teve outra reviravolta em 2016, quando a Indonésia conhece a tua atual namorada, a Sim, Anissa Sobetki. sim, a Anisa. Ela E como... também Sim. não sabia onde é que se estava a meter na altura. Ela na altura estava habituada a fazer algum tipo de viagem, não estava? Como é que aconteceu? Ela gostava muito de viajar, mas ainda não tinha percebido bem o tipo de viagem que eu andava a fazer. Ou seja, viajar como se calhar Não todos tinha percebido fazem. o nível de loucura, não é? Portanto, Sim, ela viajava dentro da Indonésia e às vezes um sim, bocadinho fora, mas nada assim muito aventura.
E quando nós nos conhecemos e que ela acho que começou a perceber mais quem eu era, acho que foi quando ela também começou a dizer, olha, vai lá a tua vida que eu prefiro ficar aqui na minha. E então tivemos ali um momento em que foi complicado, mas depois voltei outra vez para a Indonésia, Sim, porque eu continuei pela Austrália, Nova Zelândia, uhum, mantivemos o contacto, depois voltei para Bali, que era onde ela vivia, que é um sítio brutal, sim. para Quiseste ficar. aprofundar essa relação? Exato. E depois percebi, ok, isto não é fácil, porque são duas culturas completamente diferentes, mas Uhum. quando nos entendemos é muito giro, porque é como se eu tivesse numa viagem constante com ela. Porque tu estavas habituado durante o período anterior a estar a viajar sozinho e de repente tens uma companhia, não é? E Sim, torna a viagem completamente diferente. sim, e depois há esse lado cultural que me faz sempre ver as coisas de outra forma. E é isso que eu lhe peço sempre: olha, por mais que aprendas agora, este tempo todo que tens estado cá em Portugal, por mais que aprendas como nós somos e como nós fazemos, epá, não deixes de ser quem tu és, porque eu gosto é disso, eu gosto é dessas diferenças, porque Claro. senão vais tornar-te demasiado normal para mim. E eu acho que eu Porque também faço isso para ela, também, eu acho que ela também gosta dessas diferenças e acabamos por compensar essa curiosidade que nós temos. ainda bem. E por que países é que viajaste com ela, desde que se conheceram até agora, quando começaram a viajar juntos? Ela O que é que veio para conheceram? Portugal na Sim, altura e depois fizemos a América Latina, ou seja, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, demos um salto ao Brasil, depois Namíbia e Angola. Tudo em bicicleta, ou seja, para ela foi tudo um em choque bicicleta. brutal, porque ela nunca tinha feito nenhuma viagem, nem sequer assim, sei lá, de 3 ou 4 meses de mochila às costas pela Ásia, e de repente Sim, está montada numa bicicleta, que ela nem fazia ideia que era possível viajar sem bicicleta, com tudo ali à volta dela e sem saber falar espanhol. Bom, para sim. ela foi o terror. Mas foi logo Portanto, uma boa preparação para o resto que um dia foi. virá, não é? Quando isto tudo acalmar. Porque vocês, entretanto, fizeram a última viagem, que foi Angola, já no início de 2020, e por causa da Covid pararam. Certo. E agora quais é que são os planos? Quando puderem finalmente voltar a viajar à vontade, o que é que gostavam de visitar? Quando nos deixarem, gostávamos de fazer aqui uma viagem que é o que estamos a planear por Portugal e depois não temos ainda bem, está assim meio nublada ainda a ideia. Temos que ver o que é seguro, o que é que não é seguro, temos que avaliar um bocado a situação e acho que gostávamos, obviamente, de voltar à África. Não sei por que direção agora, se voltaríamos a Sim, Angola e retomávamos onde parámos, ou se fazia sentido ir agora a outros lugares, não sei, mas que ainda gostávamos vais de. pensar. Sim, mas gostávamos. Eu acho que a bicicleta será o nosso meio. Vai ser o meio da eleição. Sim, sim. E Até desde descobrimos o o novo. até descobrires outro que seja mais interessante. Se bem que a bicicleta é económica, não é? Claro que tens que pagar com as tuas pernas e com o teu corpo Mas isso a obriga-nos viagem. Nós adoramos comer, tanto eu e a Anisa, e Sim, isso ajuda-nos a sermos uns animais na mesa, digamos, a devorarmos a comida e sim. depois queimarmos isso tudo enquanto vamos descobrindo lugares espetaculares. E para nós é a combinação perfeita. Ainda bem. Olha, desde que começaste a World Sketching Tour em 2012, quantos países já visitaste? Se não me falha a memória, cerca de 48 países. 48 países. E desses 48 países, quais é que foram os teus preferidos? Vai ser difícil escolher, claro, mas o que é que destacas? Isto é conforme eu acordo. Às vezes eu acordo a pensar: olha, o Japão foi brutal, a China depois também foi brutal por causa disto ou aquilo. Eu acho que a Índia marcará sempre um lugar especial porque foi um lugar muito difícil de se viajar e muito desafiante. Quando eu às vezes digo muito difícil, quero dizer desafiante, ok? Para Sim, que se entenda ou seja, me fez ter muitas perguntas e fez-me ir à procura dessas respostas todas e foi procurando. Mas eu diria Índia, a Indonésia, obviamente, também, e depois a Bolívia, um sítio espetacular também, que eu não dava nada pela. Quando pensei em ir para a América Latina, não ia entusiasmado com a Bolívia e mais entusiasmado com a e depois foste Colômbia. surpreendido. E depois tem as paisagens mais fenomenais que eu alguma vez vi, muda constantemente, aquilo parece outro planeta. E depois tem a cultura ainda muito enraizada deles e que é espetacular, é mesmo espetacular. Nós, antes de iniciarmos aqui a entrevista, ainda em off, estávamos a falar de alguns locais icónicos e mencionaste a Muralha da China. Ficou como um dos teus locais preferidos? Também, porque sempre tive esse sonho desde que me lembro de, epá, um dia hei de ficar na muralha da China a dormir. Por toda A a dormir, história. especificamente. Sim, 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 eu queria passar lá uma noite e acordar, nem que
tipo soldado chinês, mas pronto, nos tempos modernos, e depois poder desenhar toda essa experiência de como e digo-te, foi muito bom que eu fiz isto, porque eu fui num dia e estava tudo nublado e não conseguia ver mais que 2 metros à minha frente, e no dia a seguir, quando desperto, é um dia completamente azul, em que eu consigo ver todo o trilho que fiz da muralha, que obviamente que Sim. não escolhemos, fui eu e mais uma pessoa amiga que conheci no hostel, e que escolhemos obviamente uma muralha que não é das mais turísticas, porque as turísticas eles não te deixam ficar, portanto Sim. escolhi uma Pois era isso que eu partida. ia perguntar. É possível dormir em partes da muralha da China? Não serão com certeza as mais visitadas. Como é que isso Sim, porque funciona? a muralha tem quilómetros, não é? E há as mais Sim, turísticas que foram as recuperadas e onde as pessoas exatamente. mais vão, não é? Mas nós escolhemos uma que não deixa de ser a muralha da China, mas pronto, tem as torres Claro. mais partidas, há lá ratos a viver e coisas assim a acontecer, e durante Dormiram a contigo noite. naquela noite. Exatamente, mas nós nem tenda tínhamos, nós levámos umas mochilas e eu tinha um poncho, e cobrimos-nos com esse poncho a dormir ao relento. Pronto, depois acordámos com os raios do sol na cara e pensámos, uau, estamos na muralha da China. Epá, putos, não é? Espetacular, Coisas a vai. miúdo, Histórias para. mas Mas pronto, é mesmo assim, não é? O realizar de um sonho e um dia contas essa história aos teus netos. Isso é espetacular. sim. Muito bem. Luís, agora que estás parado, não é? E que tens esta viagem já com vários anos, estás a fazer planos para lançar um livro. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, neste momento, olha, até estou mesmo a acabar agora a parte da escrita do livro, da correção e tudo mais, que dá bastante que fazer. Essa parte, rever os sítios todos e lembrar-me das histórias que têm praticamente 8 anos, tem sido um trabalho bastante Já é muito tempo. divertido. E pronto, é um livro neste momento que vai ser só da Europa, porque são muitos desenhos quando eu comecei a selecionar os desenhos pensei, bolas, se eu escolho 10 da Europa mais 10 dos vários continentes onde eu estive, vai dar um livro de 120 páginas na mesma, e fica muito aquém daquilo tudo que eu desenhei. Portanto, dividi por capítulos e neste momento estou a Sim. fazer essa campanha de angariação de fundos para a fazer a publicação independente do Deixa-me só livro. fazer aqui um parênteses para contextualizar. Portanto, tens uma campanha de crowdfunding a funcionar neste momento até ao final de maio. Portanto, para conseguires levar este projeto avante, como é que as pessoas podem ajudar a realizar este plano de lançar o livro? Olha, se forem a worldsketchingtour.com, que é o site do projeto, tem logo lá no cabeçalho o link para fazerem a pré-encomenda, que custa 25 euros o livro normal, de capa Sim, rígida e tudo mais, todo bonitinho, que eu vou fazer. E também há sim, uma outra opção de 35 euros já com uns desenhos extra de outros artistas para as pessoas já mais interessadas no desenho, que também são fãs desses artistas. sim. E é isso, basta fazer essa pré-encomenda e esperar e pronto, e partilharem se quiserem com os vossos amigos para ver se alcançamos mais gente, porque como é uma edição pessoal, digamos, acaba por chegar só à gente que eu conheço, e quanto mais gente Sim. partilhar, melhor para isso Claro, porque também. neste caso vais fazer uma edição, autónoma, não Exato. vais ter nenhuma editora por trás e precisas desse valor total. E neste momento vais mais ou menos a meio, segundo vi pelo site. Sim. E as pessoas podem contribuir apenas quando fazem a pré-encomenda do livro ou podem contribuir com outros valores se assim entenderem. Não, não, é só. Eu quero que as pessoas fiquem mesmo com o livro, portanto, Só mesmo quem faz a pré-encomenda do livro. só quem faça a pré-encomenda de livro é que depois pode usufruir do livro. Acho que é uma troca justa. E pronto, é assim, dessa forma, sim. E como é que foi para ti, no meio de tanto material que tinhas da passagem pela Europa, porque este livro foca, não é, a Europa, como é que foi para ti escolher que desenhos é que entravam, que histórias é que tu partilhavas? Foi, numa fase inicial, foi tentar perceber, ok, os desenhos que foram de facto importantes para mim por um motivo de evolução, ou por algumas dificuldades que eu tinha em expressar-me, e depois foi selecionar desenhos que foram, de alguma forma, importantes para a história da viagem, e juntar pessoas que fui conhecendo, e coisas que fui aprendendo, a minha própria personalidade que foi mudando ao longo da viagem. Eu vou contando muito essa história. Muitas vezes a história não se liga com os desenhos, mas como Sim. existem dois personagens ao longo de todo o livro, que sou eu praticamente Uhum. caracterizado, e um bonequinho imaginário meu que é branco, pode ter a cor que as pessoas quiserem.
que Sim, voa, que é uma espécie de super-herói também, e que me vai fazendo perguntas, algumas malucas, outras muito interessantes, e vai-me às vezes chamando a atenção para coisas que eu na altura me dizia a mim próprio, mas passei essa mensagem para o boneco. Até porque eu quando viajo tenho às vezes assim essas questões e gosto de ir respondendo durante a viagem. sim, eu vi nas redes sociais que tu também fazes questão de responder a dúvidas, não é? E questões que as Sim. pessoas te vão pondo. E vamos aproveitar aqui isso mesmo para terminar a nossa conversa. Para quem estiver do outro lado, lá em casa, a ouvir o Boca Trapos hoje e decidir um dia dar uma volta à sua vida como tu deste à tua, quais é que são os conselhos que tu deixas? Bom, organizem-se primeiro, planeiem um pouco para não irem assim muito à deriva. Claro que isto depende muito do que é que nós queremos, mas eu aconselho sempre a terem uma espécie de programa que façam todos os dias, nem que seja uma fotografia todos os dias, ou escreverem qualquer coisa todos os dias, que façam todos os dias uma coisa, porque mais Sim, tarde isso vai-vos dar um olhar para trás espetacular, ou seja, não diria um portfólio, mas diria uma memória muito mais sólida daquilo que vocês fizeram, até porque depois começam a querer encontrar intenções de viajar por esses motivos que estão a recordar a capturar todos os dias. E eu acho sim, que é essa a grande ideia, vão com um projeto, vão com uma ideia, não se atirem só, e procurem que a viagem também vos faça fazer coisas que não estão habituados a fazer, porque, lá está, porque se a viagem acaba por ser só um passeio, então tudo bem, é um passeio, sim. mas saiam um bocado da zona turística e procurem-se mais com pessoas, lidem com pessoas, deixem uma pegada ecológica na vossa Uhum. viagem. Acho que é mais essa a ideia que eu digo. E claro, e que tenham, se o vosso, por exemplo, eu conheci gente que não tinha dinheiro, neste caso, e que Sim, viajava muito sempre naquilo que poderia arranjar. Se for esse o vosso mote também, está certo, mas pronto, tenham uma ideia do que é que pode ser o vosso interesse, o que é que gostam muito de sim. fazer e repitam-no, porque é a única altura que vão ter em que ninguém vos vai chatear e podem ser uma pessoa quase todos os dias diferente, não é? Portanto, fica a tua experiência e este conselho, né, estas dicas, não é? Para quem um dia possa querer ter essa ideia, que é preciso planear e aproveitar aquilo que não é do conhecimento de todos, não é? Fazer coisas diferentes. Sim, até porque esqueça um bocado aquela ideia de não, eu quero ver isto, quero ver aquilo. Isso vai acabar por ser uma rotina tão grande que vocês vão ficar cansados. Se planeiam uma viagem a 6 meses, para vocês, as pessoas têm que ir de forma a serem surpreendidas com o que não está planeado, porque é isso que depois torna a viagem única e vossa. Porque se nós estamos agarrados a um guia de viagens e a seguir aquele roteiro, acabamos por ser, para já o budget acaba por ser muito maior, porque temos que ir a esses lugares e esses lugares normalmente custam dinheiro, porque são mais turísticos, e perdemos, se calhar, o interesse e o encanto de se calhar nos sentarmos com alguém que não conhecemos e ficamos a conhecer a cultura de outra forma, e essa pessoa depois acaba-nos por convidar para um mundo que não tem nada a Sim. ver com o mundo turístico. Muito bem, Luís, ficam as palavras de quem sabe, de quem esteve lá e quem conheceu e experienciou tudo na primeira pessoa. Esperamos todos que estivemos aqui contigo durante esta quase uma hora à conversa, que possas retomar as tuas viagens em breve e que possas ir a todos os países onde ainda não foste. Portanto, desejamos toda a sorte do mundo, que corra tudo pelo melhor. Obrigado. E obrigada eu pelo teu tempo e esperamos encontrar-nos também por aí um dia destes. Ok, um abraço a todos. Muito obrigada, Luís. Até à próxima. Até à próxima. Esta semana fico por aqui. Já sabem que podem entrar em contacto comigo e enviar sugestões através do endereço bocadetrapos@gmail.com ou, se preferirem, por mensagem no Facebook ou Instagram. Obrigada pela vossa companhia. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!